A minha irmã é autista severa, e confesso que a detesto por ter transformado a minha existência num verdadeiro pesadelo. Sei que odiá-la soa errado, mas é genuíno. Desde o seu nascimento, parece que me tornei invisível aos olhos dos meus pais. Aos 6 anos, vibrei por ser irmã mais velha, mas essa alegria dissipou-se depressa. A mudança foi subtil, mas inegável. Subitamente, fui transferida para Cave, pois ela precisava de estar mais perto dos pais. Aquilo magoou-me profundamente. A Cave era assustadora e fria, e eu ansiava pelo calor da proximidade deles. As noites lá embaixo eram longas e solitárias. Ouvia a família lá em cima e sentia-me tão isolada, como se fosse mais um acessório do que uma filha. Perder os meus brinquedos para ela foi outro golpe. Ela não os quebrava de propósito, mas acontecia constantemente. Lembro-me de tentar explicar aos meus pais como me sentia, na esperança de um pouco de compaixão, talvez até justiça, mas tudo o que obtive foi: ela é mais nova, não entende. Tu és a irmã mais velha, deve ser mais compreensiva. Parecia tão injusto. Aqueles brinquedos eram a minha válvula de escape, e vê-los destruídos sem que ninguém se importasse minimamente em resolver a situação só intensificava a sensação de invisibilidade. O incidente com o MacBook foi a gota de água. A escola tinha mudado pelo meu bom desempenho, e de repente um dia estava completamente destruído. A escola estava furiosa comigo por ser descuidada, e os meus pais apenas intensificaram a culpa. Ninguém parou para considerar que a culpa não era minha. Fiquei furiosa e magoada, mas, acima de tudo, senti-me sozinha a lidar com a confusão. Não se tratava apenas de um portátil, mas de sentir que ninguém me apoiava. Sinceramente, equilibrar o papel de irmã e ter uma vida é complicado. Amo a minha irmã, claro, mas parece que os meus pais se esquecem de que também sou uma criança. Sempre que ela precisa de algo, tenho de largar tudo, não importa se estou a estudar, a sair com amigos ou sequer a tentar descansar. É como se estivesse de serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem sequer me ter voluntariado. Já nem me lembrava da última vez que tinha saído com amigos sem verificar constantemente o telemóvel, preocupada em perder uma chamada de casa a precisar que eu voltasse a correr. A minha vida parecia estar em pausa perpétua, sempre à espera da próxima crise ou do próximo pedido de ajuda. O dia em que decidi ir ver o novo filme do Homem-Aranha foi um grande acontecimento para mim. Já tinha passado uma eternidade desde que tinha feito planos que fossem puramente para meu prazer. O meu amigo Jake tinha falado sobre isso durante semanas, e o seu entusiasmo era contagiante. Eu precisava daquela pausa, umas horas em que pudesse ser apenas uma adolescente, não uma cuidadora. Então tomei uma decisão. Pensei que, só desta vez, desligaria o telemóvel para aproveitar o filme, sem me preocupar com mais nada. Apenas 2 horas, sabes? Ao sair do cinema e ligar o telemóvel, senti como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Chamadas perdidas e mensagens por todo o lado. Liguei para casa imediatamente. A alegria do filme evaporou-se a cada toque. Quando a minha mãe atendeu, a sua raiva cortou-me. Onde é que estiveste? Precisávamos de ti há 1 hora. Mal consegui dizer uma palavra. Corri para casa sentindo-me culpada, mas também um pouco zangada. Quando cheguei lá, era como entrar numa tempestade. Os meus pais estavam furiosos, a sua decepção uma força tangível na sala. Nós contamos contigo, e tu decides simplesmente desaparecer para ver um filme. A voz do meu pai era dura, as suas palavras pontuadas pelos ruídos de fundo da minha irmã, como se ir ao cinema fosse algum tipo de crime. Tentei explicar que só queria uma pausa, que só queria umas horas para mim, mas as minhas palavras caíram em ouvidos surdos. Não importa. As tuas responsabilidades aqui são mais importantes do que um filme qualquer, acrescentou a minha mãe, as suas palavras definitivas. Castigaram-me, disseram que eu estava a ser irresponsável, tudo por causa de um filme. Sentada no meu quarto depois, percebi que não se tratava do filme, mas de me sentir presa. Sim, eu entendo, a minha irmã precisa de mim, mas às vezes, só quero fazer algo normal sem me sentir culpada ou meter-me em sarilhos por isso. Ter 18 anos e sentir que não tens permissão para ter a tua própria vida é difícil. Tratava-se de me sentir presa num papel que nunca escolhi,
de ansiar por um pouco de normalidade numa vida que parecia tudo menos normal. Amava profundamente a minha irmã, mas, naquele momento, não pude deixar de sentir que me tinham roubado as simples experiências adolescentes de amizades e momentos despreocupados. Viver na minha casa é como estar presa num ciclo vicioso onde tudo gira em torno da minha irmã e das suas necessidades. Não me interpretem mal, eu percebo que ela precisa de muitos cuidados e quero estar lá para ela, mas às vezes, sinto que sou apenas mais um item na lista de tarefas da família. Ajuda a tua irmã. Certifica-te de que ela está bem. Não vês que estamos ocupados com ela? É exaustivo sentir-me mais como uma mão extra. É como se fosse invisível, a menos que precisem de algo para ela. Esta sensação de ser uma escrava na minha própria casa é sufocante. Carrego este peso, um fardo que me fez questionar o meu próprio valor à volta da casa, mais do que um membro real da família. Depois, houve aquela semana que parecia que podia ser diferente. Tinha sido escolhida para fazer um discurso num evento escolar. Algo sobre aquele reconhecimento acendeu uma faísca em mim. Trabalhei arduamente naquele discurso, vertendo os meus pensamentos e sentimentos em cada palavra. Quando os meus pais disseram que estariam lá para me ver, pela primeira vez em muito tempo, senti-me valorizada. Finalmente, algo sobre mim. Trabalhei no meu discurso todas as noites, imaginando olhar para a multidão e ver os meus pais lá, talvez até apanhá-los a sorrir orgulhosamente. A excitação era como um farol, uma luz rara na penumbra habitual da minha vida. Como se talvez desta vez as coisas fossem diferentes. Mas não foram. Eles faltaram por causa de algo com a minha irmã, mais uma vez. Faltaram e culparam a minha irmã. Estar ali prestes a começar o meu discurso e não os ver esmagou-me. Segui em frente, com a voz trêmula e as mãos a tremer. Chorei não só pelo discurso, mas por todas as vezes que me senti posta de lado. Sim, consegui terminar, e as pessoas aplaudiram, mas pareceu vazio. Durante todo o caminho para casa, não consegui parar as lágrimas. Não era como se eu quisesse fazer um grande drama por eles terem faltado ao discurso, mas aquilo tocou-me fundo. Pareceu um lembrete de que, não importa o que aconteça comigo, será sempre secundário. E a voltar para casa, tudo o que conseguia pensar era em como este padrão parece que nunca vai acabar. Falar sobre faculdades com o meu pai era algo que eu tinha estado ansiosa por fazer. Começou de forma bastante normal. Estava mesmo entusiasmada. Pela primeira vez, parecia que estávamos a focar-nos no meu futuro, em algo que era sobre mim. Estava a entrar na ideia, a pensar que talvez a faculdade fosse a minha oportunidade de sair e fazer as minhas próprias coisas, longe de todo o caos em casa. Estávamos a ver alguns folhetos, a falar sobre cursos e camp. Foi o mais perto de sonhar que tinha estado em muito tempo. Então, o meu pai fez aquela piada, algo sobre escolher um curso bem pago para que eu estivesse preparada para cuidar da minha irmã quando eles se fossem. Ele riu-se, pensando que era apenas um comentário leve, suponho, mas tocou-me fundo. Todos os meus sentimentos reprimidos simplesmente explodiram. Perdi a cabeça. Não consegui conter mais. Comecei a chorar, depois a gritar, a dizer-lhe o quão injusto era que se esperasse que toda a minha vida girasse em torno de ser a cuidadora da minha irmã. Estava tudo a sair, cada pedaço de ressentimento, cada momento de me sentir negligenciada e desvalorizada. A tentar fazê-lo ver o quanto eu tinha tido de abdicar, como tudo sempre volta ao que a minha irmã precisa. Mas eles não entenderam. Os meus pais simplesmente ficaram ali a olhar para mim como se eu estivesse a falar outra língua. A ver-me perder a cabeça, sem conforto, sem desculpas, nada. As suas caras estavam tão frias, tão distantes. Era como se não conseguissem entender por que é que eu estava tão chateada por causa de uma piada. Foi aí que percebi que eles não me iam ouvir. Corri para o meu quarto, bati com a porta e tenho estado aqui desde então. E aqui está a questão. Tenho estado aqui há horas, e eles nem sequer se preocuparam em ver como eu estou. Nem uma batida, nem uma palavra, nada. É como se o meu desabafo não importasse para eles. É tão solitário estar aqui sentada a saber que nem sequer isto, eu estar tão transtornada, é suficiente para os fazer ver o quanto eu estou a sofrer. É como se estivesse presa neste papel que eles definiram para mim,
E os meus sentimentos sobre isso não importam nada. Será que estou errada por querer mais do que isto? Por querer ser vista como mais do que apenas uma futura cuidadora para minha irmã? Parece que, não importa o que eu faça, é como se a minha vida não importasse. Eu não sou nada para eles, nada mais do que apenas um seguro para minha irmã depois de eles partirem. Depois de as horas se terem transformado num dia e depois, noutro, sem uma palavra dos meus pais, algo em mim fez clique. Não consegui afastar a sensação de que algo tinha de mudar. Não se tratava apenas de fugir por um bocado, mas de precisar de algum espaço para descobrir as minhas próprias coisas sem estar sempre a ser puxada de volta para a mesma situação de sempre. Pensei na única pessoa que sempre pareceu entender, o avô. Sem fazer um grande plano, simplesmente coloquei alguns essenciais numa mochila numa noite e fui-me embora. Enviei-lhe uma mensagem a dizer que ia para lá, meio à espera que ele me dissuadisse ou que chamasse os meus pais, mas ele não o fez. Ele simplesmente respondeu de volta: "A porta está aberta." Ficar com o avô tem sido revelador. Não é como se cada momento tivesse sido uma conversa profunda de coração para coração, mas é simplesmente calmo aqui. Ele deixa-me ser. Temos falado sobre a faculdade, sobre o que eu poderia querer fazer, e é a primeira vez em muito tempo que consigo pensar no meu futuro sem me sentir culpada ou estressada. Ele tem sido um apoio, incentivando-me a pensar no que eu quero, não no que me sinto obrigada a fazer. É estranho, mas em apenas uma semana aqui, senti-me mais eu mesma do que me sentia há anos. Temos feito refeições juntos, visto alguns filmes antigos, e ele partilhou histórias sobre quando tinha a minha idade. Tem sido bom, simples e meio libertador. Até comecei a pesquisar faculdades novamente, desta vez a ver programas em que estou realmente interessada, não apenas aqueles que possam render dinheiro suficiente para cuidar da minha irmã no futuro. Estar com o avô deu-me um vislumbre de como isso poderia ser, e é algo a que quero agarrar-me. Uau, obrigada por todo o apoio e amor que vocês me têm dado. Nunca esperei que este post atingisse a popularidade que atingiu. Obrigada a todos. Depois de pensar sobre isso durante estas últimas horas, vocês têm razão em que eu não desprezo a minha irmã. Não é culpa dela ter nascido como nasceu. Os meus pais vieram falar comigo um pouco depois do meu colapso, mas eu não consegui falar com eles e apenas chorei e pedi-lhes que se fossem embora. Eles fizeram arranjos com o meu avô para que eu fique com ele por enquanto. Os meus pais querem falar comigo, mas decidimos que é melhor eu ir-me embora por agora para ter algum espaço e tempo para me recompor. Vamos sentar-nos e falar mais tarde esta semana sobre este assunto. Obrigada a todos novamente pelo amor e apoio nisto. Comecei por contar ao meu avô a história de por que é que eu tinha desabado da maneira que desabei, e para ser honesta, quando finalmente contei tudo ao avô, a reação dele foi muito mais intensa do que eu esperava. Quer dizer, eu sabia que ele ficaria surpreendido, mas ele parecia mesmo chocado, horrorizado. Contei-lhe tudo sobre como as coisas têm sido em casa, como eu tenho sido basicamente a cuidadora a tempo inteiro da minha irmã, além de tudo o resto. E como tudo desabou naquele dia com a piada do meu pai sobre a faculdade e cuidar dela para sempre. O avô ficou seriamente chateado, especialmente quando descobriu que a minha irmã devia ter ajuda profissional que ela não estava a receber. Ele disse muita coisa. Ele contou-me algumas coisas que eu não me sinto confortável em repetir aqui, mas em essência, a minha irmã devia estar a receber cuidados de um profissional e que os meus pais estavam a ignorar isso. Mas o essencial era que não era certo nem seguro para mim estar naquela posição, especialmente com a forma como as coisas estavam com a minha irmã. Ele não podia acreditar que os meus pais estavam a colocar tudo isto em cima de mim e que tinham escondido tanto do resto da família. Ele também estava muito zangado com todo o incidente do filme, dizendo que era a gota de água que mostrava o quão injustamente eu estava a ser tratada. O avô é bastante calmo na maior parte do tempo, por isso vê-lo tão zangado foi uma espécie de grande coisa. Ele disse-me diretamente para não falar com os meus pais a menos que ele estivesse lá, o que foi um alívio, honestamente. Ele disse que falaria com eles primeiro, resolveria tudo e estaria lá comigo para quaisquer conversas no futuro. Mas não foi só o avô. Nos dias seguintes, ouvi falar de tias, tios, primos, o que quiseres. Eles estavam todos a ver como eu estava e a garantir que eu estava bem, e estavam todos tão chocados como o avô.
Acontece que os meus pais andavam a dizer a toda a gente que tinham um cuidador profissional para minha irmã e até a tirar dinheiro da família para pagar por isso, exceto que esse cuidador nunca existiu. Toda a gente estava muito chateada por ter sido enganada, especialmente sobre algo tão sério. Esta última semana meu tem sido uma montanha-russa. Difícil, sim, mas também uma espécie de revelação num bom sentido. Todo o drama com os meus pais e descobrir todas aquelas coisas de que eu não fazia ideia foi muita coisa para lidar, mas depois tem havido este inesperado lado bom. A minha família largada a dar um passo em frente de maneiras que eu nem sabia que precisava. O avô tem estado no centro de tudo, a tentar compensar o que ele continua a chamar de tempo perdido. Ele tem estado mesmo a insistir para que eu volte a ser uma adolescente. É estranho, mas bom, ser incentivada a sair mais com os meus amigos ou simplesmente a relaxar e a fazer o que me apetece, coisas que eu não tenho feito há bem uma eternidade. É como se ele estivesse nesta missão para me ajudar a recuperar partes da minha vida que eu nem sequer percebia que estava a perder. E não é só ele. As minhas tias e os meus tios também têm sido incríveis. Eles têm estado por perto esta semana, a ver como eu estou, a trazer comida, apenas a conversar e a ouvir de verdade. É como se estivessem a fazer este esforço enorme para mostrar que se importam, para garantir que eu não me sinto sozinha nesta confusão toda. É bastante avassalador, mas da melhor maneira possível. Pela primeira vez no que parece uma eternidade, eu não sou apenas a irmã ou a cuidadora, sou apenas eu, e isso é muito bom. A conversa com os meus pais no sábado à noite? Desastre, nem sequer cobre o assunto. Entrei a esperar que talvez, só talvez, pudéssemos começar a consertar as coisas. Em vez disso, desmoronou-se ainda mais. Eles admitiram mesmo um monte de coisas tão confusas que eu nem sequer consigo trazer-me a digitá-las aqui. Mas o pior? Nenhum único pedido de desculpa saiu das suas bocas. Em vez disso, redobraram a aposta, dizendo que eu praticamente nasci para ser a cuidadora da minha irmã. Sim, o meu pai disse mesmo isso, como se todo o meu propósito fosse apenas cuidar dela. Eu não consegui manter-me unida. Todas as coisas que eu tinha descoberto, todo o apoio que eu tinha estado a receber do resto da família, tudo simplesmente borbulhou. Eu confrontei-os com tudo, as mentiras sobre o cuidador, o dinheiro que eles supostamente estavam a gastar nisso, mas que na verdade não estavam tudo. Mas eles simplesmente se esquivaram e deram desculpas. No final da conversa, as coisas estavam ainda piores do que antes. Parecia estar a bater numa parede de tijolos a tentar chegar até eles. Eu tinha entrado naquela conversa com uma réstia de esperança de que pudéssemos consertar as coisas, mas saí a sentir que essa hipótese tinha sido completamente destruída. Então, depois daquela conversa desastrosa com os meus pais, eu tomei uma decisão. Acabei. Tive uma longa conversa com o avô e o meu tio ontem à noite, e todos concordamos que é melhor eu não voltar. Hoje é o dia em que me mudo oficialmente para viver com o avô. Parece estranho, sabes, fazer esta grande mudança, mas também parece certo, como se eu finalmente tivesse algum controle sobre a minha vida novamente. Também decidi que vou deixar o estado para ir para a faculdade assim que terminar o ensino secundário. Só o pensamento de começar de novo num lugar novo é uma espécie de emocionante. A minha tia tem sido incrível em tudo isto. Ela disse-me que vai começar a enviar o dinheiro diretamente para mim, o dinheiro que ela costumava dar ao meu pai para os cuidados da minha irmã. Acho que vai ser o meu fundo universitário agora. Os meus pais? Eles têm ligado algumas vezes desde aquela noite, mas se estás a pensar que eles ligaram para pedir desculpa ou que sentem a minha falta, não. Eles só queriam saber quando eu estava a planear voltar para casa. É como se nem sequer estivessem a tentar entender por que é que eu tive de ir embora. Eu sei que isto vai ser uma grande mudança e honestamente estou um pouco assustada, mas ao mesmo tempo sinto este peso a sair de mim. Estou finalmente a tomar decisões por mim mesma, e há algo realmente libertador sobre isso. Hoje é apenas o começo de algo novo, acho eu. Decidir não voltar para os meus pais foi difícil, não vou mentir. Há esta sensação de desconforto a pairar no meu estômago, mas no fundo acho que vai desaparecer com o tempo. O apoio que tenho recebido do resto da minha família tem sido irreal. É estranho, mesmo tendo tomado esta grande decisão,
Sentir todo o amor e apoio deles torna toda a situação um pouco mais fácil de lidar. Mas sim, a dura verdade é que praticamente perdi os meus pais em tudo isto. Essa percepção bate forte. É muita coisa para processar e, às vezes, apanho-me a desejar que as coisas pudessem ter sido diferentes. Mas, em toda a confusão, cheguei a ver algo realmente importante. Eu não odeio a minha irmã. Aquela raiva que eu pensava sentir por ela era deslocada. Ela não é a culpada pela forma como os nossos pais escolheram lidar com as coisas. Eu amo-a mais do que posso dizer e odiá-la por algo sobre o qual ela não tinha controle estava errado em tantos níveis. Espero que um dia possa corrigir isso. Por agora, no entanto, ir-me embora é o que eu preciso de fazer por mim mesma. Trata-se de encontrar o meu próprio caminho, descobrir quem eu sou fora desta situação toda. Vai ser uma jornada, mas estou pronta para ela. Editar. Muito obrigada a todos. Gostaria de poder responder a cada um de vocês, mas o meu almoço só dura tanto tempo. Vou atualizar esta noite como correu a mudança, mas até lá, muito obrigada a todos. Quero dizer que o vosso apoio tem sido incrível, e a vossa bondade significa mais para mim do que alguém poderia imaginar. Mudar-me foi surreal. O avô e o meu tio estiveram comigo a cada passo do caminho, a ajudar-me a embalar a minha vida em caixas e sacos. Tudo o que significava algo para mim. Certificamo-nos de agarrar todas as coisas importantes, como a minha certidão de nascimento e o cartão da segurança social. Parecia estranhamente oficial, como se eu estivesse a recolher pedaços da minha antiga vida para começar uma nova. Os meus pais? Eles estiveram praticamente silenciosos o tempo todo. O pai foi-se embora com a minha irmã pouco depois de eu ter chegado, deixando apenas a minha mãe a ver-nos embalar. Ela não disse muito, apenas pairou no fundo. Foi estranho, tenso até. Mas quando estávamos prestes a ir-nos embora, ela finalmente desabou. Ela disse que me amava, que sentiria a minha falta. Depois de dias de silêncio, aquelas palavras tocaram de forma diferente. Eu abracei-a e disse adeus. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Sentada no meu novo quarto na casa do avô, continuo a repassar aquele momento. Será que ela quis dizer o que disse? Depois de tudo, é difícil ter a certeza, mas quero acreditar que sim. Neste momento, tudo o que posso fazer é concentrar-me no que está à frente. Talvez com o tempo, os meus pais e eu possamos encontrar um caminho de volta um para o outro.